É com grande satisfação que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias sobre esse texto maravilhoso que é o Evangelho de Tomé. Vocês talvez fiquem um tanto surpresos com o subtítulo que o Evangelho de Tomé, sugerimos, seria como uma ponte entre os textos bíblicos e os textos gnósticos. Bom, antes de mais nada, o que é esse Evangelho de Tomé? Vocês poderiam dizer evangelho? Evangelho nós temos quatro evangelhos na Bíblia. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e depois o Evangelho de João. Os outros textos seriam, de acordo com a Igreja, textos apócrifos. Palavra grega que veio a ter uma conotação de algo não confiável. No entanto, o Evangelho de Tomé é um texto extremamente especial porque nos remete às origens do cristianismo. Nós vamos dizer por que isso e por que esse, então, é o elemento principal que torna esse evangelho como que uma ponte entre aqueles evangelhos, aqueles textos que a Igreja incorporou na Bíblia e uma multitude de outros textos 5 a 10 vezes maiores em números do que aqueles que foram tidos como canônicos, aqueles que foram incorporados na ortodoxia das doutrinas da Igreja. O Evangelho de Tomé, até 60 anos atrás, não era conhecido na sua totalidade. Haviam muitas referências nos escritos antigos dos primeiros padres da Igreja, fazendo referência a ele, mas a partir de início do século III, quando ele foi então declarado um dos textos a ser incorporado à lista daqueles textos chamados heréticos, a Igreja passou então a perseguir aqueles grupos cristãos, mas que não tinham uma doutrina exatamente de acordo com a doutrina da Igreja dominante, como grupos heréticos que deveriam ser perseguidos e seus textos destruídos. Ao longo dos séculos, centenas e centenas de textos, textos dos mais importantes, dos mais sagrados, foram simplesmente jogados ao fogo. Mas, como haviam referências, então, nos livros dos padres da Igreja sobre o Evangelho de Tomé, em 1945, uma descoberta excepcional ocorreu no Alto Egito, num lugar chamado Nag Hammadi. Foi encontrado dentro de um pote bem lacrado, enterrado na areia, consequentemente no Egito, um lugar muito seco, bem enterrado e lacrado. Os textos que foram encontrados dentro desse pote foram conservados na sua quase totalidade. E foram então encontrados 52 textos unidos em 12 códices, 12 livros, poderíamos dizer assim. Desses 52 textos, 6 eram repetidos, mas outros 6 já eram conhecidos de outras fontes. Então foram encontrados 40 textos, muitos dos quais se sabiam da existência, mas não havia nenhum exemplar disponível.
disponível, porque é dito que todos esses textos e muitos mais encontram-se na Biblioteca Secreta do Vaticano, que não estão, então, disponíveis ao público. Então, esses textos começaram a ser examinados e verificaram, então, que eles eram escritos em copto. Copto é a linguagem do Alto Egito, usada naquela era, que era como uma transição entre a língua antiga dos egípcios, escrita com hieróglifos, e essa nova escrita que estava sendo desenvolvida e, por estranho que pareça, as letras do alfabeto copto são letras gregas e mais 6 letras adicionais. E também o alfabeto e a língua copta estavam em desenvolvimento, de tal maneira que os linguistas que estudam a fundo as diferentes línguas existentes, inclusive as mortas, determinaram que aquele texto deve ter sido traduzido para o copto cerca do ano 140 de nossa era. Agora, ele foi traduzido para o copto. E o interessante, traduzido do grego para o copto, e o copto, como não tinha um vocabulário extremamente rico, aproximadamente 60% das palavras estão em copto e 40% em grego. Então, começou-se o trabalho de tradução daqueles vários textos, inclusive do Evangelho de Tomé. Esse trabalho de tradução não foi uma coisa fácil, e além de toda a rivalidade dos diferentes grupos acadêmicos e outras instituições que tinham algum interesse envolvido, demorou-se quase que 3 décadas para finalmente conseguir-se uma tradução de todos os textos existentes. E essa tradução, eu digo, não foi fácil porque a escrita naquela época era feita com letras maiúsculas, sem haver uma separação de uma palavra com a outra e sem haver pontuação. Vocês procurem imaginar se nós fôssemos escrever qualquer coisa em português sem que houvesse uma separação entre uma palavra e outra. As palavras estão grudadas e não tem pontuação. É uma coisa absolutamente caótica. E quando isso é escrito numa língua morta, que a gente não tem como perguntar o autor, não, o que você queria dizer? Ou uma pessoa de renomado conhecimento, não. A tarefa foi difícil e é por isso que ainda existem a versão de fulano de tal, a outra versão e assim por diante. Mas nós então temos esse evangelho de Tomé, que foi considerado como herético cerca do ano 200 por um bispo de Roma chamado Hipólito, que morreu no ano 235. Então, início do século III, o texto foi considerado então como herético. Nós estamos falando de um texto que é a tradução de um original que tudo indica veio do grego, tudo indica, mas alguns estudiosos sugerem que ele foi escrito diretamente em copto, outros dizem não, foi escrito originalmente em aramaico, depois traduzido para o grego e daí para o copto. Enfim, essas divergências e brigas entre eruditos não nos interessa. Mas o que nos interessa é que, como o Evangelho é atribuído a Tomé,
seria interessante verificarmos quem é esse Tomé. Na verdade, a primeira linha sobre o Evangelho de Tomé diz assim: eis as palavras do que é oculto, reveladas por Jesus o vivo e transcritas por Dídimos, Judas, Tomé. Então, ele tinha 3 nomes: Dídimos, Judas, Tomé. Ocorre que a palavra Dídimos, em grego, significa gêmeo. Taumá, em aramaico, significa gêmeo. Então, o nome do autor provavelmente teria sido, então, Judas. Então, Judas, o gêmeo, Judas, gêmeo de Jesus. Agora, a gente precisa ter muito cuidado com falar em gêmeo de Jesus, porque isso pode chegar aos ouvidos do Dan Brown, e aí nós vamos ter o Código da 22, em que uma nova trama vai ser apresentada, que quem realmente escapou da morte foi o gêmeo de Jesus. Bom, vamos estudar com mais vagar o que estava querendo ser apresentado como gêmeo. Por que Judas, no caso? Ou Tomé? Vamos ficar com o termo Tomé, porque esse já foi consagrado. Mas não vamos imaginar que isso é uma invenção que foi escrito pela primeira vez na frase introdutória desse evangelho, não. Já no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 24, João refere-se a Dídimos Tomé. Então, essa era uma expressão pela qual ele já era conhecido. E, então, começaram outras vezes os estudiosos a apresentarem teorias. Um francês sugerindo que, na verdade, esse Judas teria sido confundido com Judas Iscariotes, porque, na verdade, quando se apresenta Judas Iscariotes como sendo traidor, um lapso ao escrever-se traidor, porque em grego, traidor e transmissor são praticamente a mesma palavra com o acréscimo de um A. Então, apareceu essa teoria. Não, esse Tomé, na verdade, esse Judas era o assim chamado Judas Iscariotes, que foi, então, o transmissor dos ensinamentos de Jesus. Aí outros estudiosos sugerem que, na verdade, isso teria sido um dos irmãos de Jesus. Mas existe muita resistência em se falar de irmãos de Jesus, porque a igreja quer cercar com toda a segurança possível o dogma da Imaculada Conceição. Portanto, que Maria, mãe de Jesus, não poderia ter tido outros filhos. E não se passou ainda pela cabeça da igreja de que Jesus poderia ter tido irmãos, como realmente é dito na tradição esotérica, por parte de pai. Josafá, era um viúvo que veio de um primeiro casamento já com 6 filhos, e aí então casou-se com Maria, a mãe de Jesus, e teve mais um filho. Então Jesus era o filho mais novo. E todos os seus outros irmãos, 4 irmãos e 2 irmãs,
tornaram-se também discípulos dele. Bom, então, outra teoria é que o autor é um dos irmãos de Jesus, cujo nome é Judas o Cananeu, normalmente é referido como Judas o Cananeu, mas existe ainda mais uma possibilidade, é aquela possibilidade que é muito comentada na tradição esotérica, de que esse foi um nome que foi dado a um jovem que veio da Índia, já dentro de um preparativo de ordem maior para o ministério de Jesus, trazendo textos budistas, inclusive Prajnaparamitas, e, portanto, se explicam algumas das semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos budistas pelo fato de, no grupo interno de Jesus, haver um ser, um jovem monge que veio da Índia e incorporou-se ao grupo de essênios e depois tornou-se discípulo de Jesus. Por que a gente pode dar alguma credibilidade para isso? Porque existe a tradição da igreja cristã fundada por Tomé no sul da Índia. Aqueles que estão acostumados com a literatura da Sociedade Teosófica, sabendo que a sede da Sociedade Teosófica Internacional é na cidade de Madras, e nessa mesma cidade de Madras, no sudoeste da Índia, encontra-se essa grande igreja que atribui-se a sua fundação a Tomé, discípulo de Jesus, que veio da Palestina e fundou-a. Seria muito pouco provável que um discípulo de Jesus da Palestina, falando aramaico e grego, digamos, fosse até a Índia e no sudoeste, bem lá embaixo da Índia, para fundar uma igreja lá. Se não houvesse algum laço especial. Esse laço especial provavelmente é o fato que ele tenha vindo de lá. Bom, então, com isso temos uma ideia do documento e do autor. Agora vejamos um pouquinho das características desse evangelho. O Evangelho de Tomé foi escrito de acordo com a tradição semítica. A tradição semítica de transmitir ensinamentos sagrados, ensinamentos de origem quase que divina, poderíamos dizer, através de uma técnica visando impactar ao máximo seus ouvintes e, segundo, facilitar a retenção desses ensinamentos. Por que era importante facilitar a retenção dos ensinamentos? Essa tradição semítica é exatamente a mesma tradição que encontramos na Índia com, por exemplo, os Yoga Sutras de Patanjali. Os Yoga Sutras de Patanjali são frasezinhas curtas, enxutas, em que cada palavra em sânscrito tem um significado bem denso e os estudiosos, com isso, podem reter essas frases com mais facilidade e depois têm que deixá-las fermentar em si mesmo e digeri-las para absorver a totalidade dos ensinamentos que ali se encontram. Então, verificamos no Evangelho de Tomé toda uma série de assim chamadas logia, que é o plural grego para logion, sentença, ensinamento, frase. Então são as frases ou ditados de Jesus,
que buscavam trazer um ensinamento transformador aos seus ouvintes. E nós podemos verificar que as frases utilizadas e cada palavra na frase tinha um significado perfeito e apropriado para a sua finalidade. Porque a linguagem sagrada, em que todos os textos sagrados, não importa a sua tradição, seja ela hebraica, cristã, budista, hinduísta, islâmica, não importa, a linguagem sagrada em todo o mundo é uma só, se ela realmente for sagrada. É uma linguagem que tem certas características de ser bem enxuta e de procurar despertar no ser humano a sua natureza superior. A linguagem sagrada não está voltada para dar meramente informações. A linguagem sagrada busca trazer elementos chaves que mexam com a alma e não simplesmente sobrecarreguem a mente com mais informação. Uma coisa interessante que nós verificamos também dentro do Evangelho de Tomé é que as logias são coerentes. Não é possível se encontrar, depois de muito estudo, um ensinamento no início, outro no meio e outro no fim, que estejam em conflito. Nós não podemos dizer a mesma coisa dos textos canônicos. E nós vamos sugerir por que essa diferença mais adiante. Nós poderíamos perguntar, bom, mas esse evangelho que estamos falando e que você está dizendo que é muito importante, como é que nós podemos saber que ele é autêntico? Autêntico no sentido de trazer ensinamentos que realmente foram os ensinamentos de Jesus. A maior parte dos estudiosos tende a estabelecer como padrão de autenticidade que os ensinamentos nesse evangelho a ser considerado estejam de acordo com os ensinamentos contidos na Bíblia. Os estudiosos partem da premissa que a Bíblia é absolutamente correta. Inclusive, nós temos um Papa que usa o nome do atual Papa, só que foi Bento XV, que em 1920, então, há menos de um século atrás, publicou uma encíclica dizendo que é impossível que qualquer erro tenha sido introduzido no texto inspirado da Bíblia. Então, a Bíblia, para Bento XV, e com a sua encíclica, isto passou a ser um fato consumado para a Igreja, porque no Concílio do Vaticano I foi estabelecido o dogma da infalibilidade papal, inclusive de forma retroativa. Então, todas as condenações e as vendas de indulgências que foram feitas no passado foram feitas de forma absolutamente correta, porque foi decretado que o Papa é infalível. Consequentemente, quando Bento XV disse que a Bíblia não pode ter, é absolutamente impossível ter se introduzido qualquer erro, por menor que seja, no texto bíblico. Consequentemente,
os estudiosos que aceitam a Bíblia como inspirada pelo Espírito Santo da primeira letra até a última, tomam a Bíblia como o padrão. Outros textos, se divergirem da Bíblia, por menor que seja, não são autênticos. Vamos examinar isso daqui a pouquinho. Uma outra coisa que não se leva devidamente em consideração é que, ao se sugerir que os textos da Bíblia são autênticos, porque nós vemos que há uma harmonia, que eles são semelhantes. Inclusive, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinópticos. Isso é uma palavra de origem grega, simnos, ópticos, de uma visão, de uma ótica semelhante. Porque esses 3 evangelhos podem ser colocados em colunas e comparados, verificando-se que eles são realmente muito semelhantes. Mas por que são semelhantes? Porque foram escritos com a mesma inspiração do Espírito Santo e, portanto, tinham que ser informações compatíveis, informações bem semelhantes, ou porque os evangelhos canônicos passaram por um longo período de preparação. A Igreja tende a insistir que os evangelhos canônicos foram publicados inicialmente, há um século e meio atrás, diziam que tinham sido preparados e apresentados poucos anos depois da morte de Jesus. Mas, quando uma série de estudiosos alemães apontaram que haviam algumas coisas gritantes indicando que não poderiam ter sido preparados antes do ano 70, porque todos eles falam da destruição de Jerusalém. Ora, os historiadores sabem que Jerusalém foi destruída no ano 70 de nossa época. Consequentemente, se eles falam da destruição de Jerusalém, foram escritos depois da destruição de Jerusalém. Então a Igreja mudou a datação, sugerindo que o primeiro evangelho a ser escrito, de Marcos, teria sido escrito no início da década de 70, o evangelho de Mateus no início da década de 80, o de Lucas pouco depois e o de João entre 100 e 110 de nossa época. No entanto, outros historiadores alemães, os alemães estão atrás da Igreja e são uma pedrinha no sapato. E disseram, bom, se os evangelhos canônicos foram escritos nesse período entre 70 e 110, então os padres da Igreja, aqueles que pertencem à Igreja Romana, que eram tidos como fiéis à doutrina da Igreja, que escreveram naquele período e pouco depois, obviamente iriam fazer referência aos evangelhos, aos 4 evangelhos conhecidos. Então começaram a fazer pesquisa a esse respeito. E alemão, quando começa a fazer pesquisa, é danado, ele encontra tudo. Estudaram escritos de Clemente de Roma, Barnabás, Hermás, Policarpio, os bispos Inácio e Papias e principalmente Justino, o mártir, que todos eles escreveram várias obras, mas Justino Mártir foi o último deles na sequência cronológica, tendo vivido entre os anos 110 e 165, então esses estudiosos alemães fizeram o levantamento e não encontraram nenhuma referência a um dos 4 evangelhos. Consequentemente, chegou-se à conclusão de que esses evangelhos canônicos, na verdade, tiveram uma longa gestação.
de mais de 100 anos e que eles iam sendo ajustados, iam sendo adaptados às últimas concepções doutrinárias. Só a partir do ano 180 é que as primeiras referências começaram a ser feitas aos 4 evangelhos, e essa referência veio do bispo de Lyon, Irineu de Lyon, reportando-se aos 4 evangelhos. Então, podemos ter certeza de que, a partir do ano 180 de nossa era, os 4 evangelhos existiam. E isso, então, nos remete àquele ponto de importância para o nosso entendimento. Por que o Evangelho de Tomé assume grande importância? Porque a tradição de registro dos ensinamentos de um grande instrutor, de um grande rabino, de um grande profeta, é que o que se registravam eram os seus ensinamentos, da forma mais enxuta possível, de uma maneira fácil de reter, e que o elaborar do seu ensinamento em poucas palavras permitisse como que uma revolução no interior do indivíduo, fazendo com que ele deixasse de lado o que não é importante e fosse forçado pela maneira como esses ensinamentos eram apresentados, de forma semelhante ao que ocorre hoje com o Zen budismo, com os seus koans, em que o estudioso do Zen sabe que é absolutamente impossível decifrar um koan usando a lógica. Um koan não é uma equação matemática, isso mais aquilo, dividido, multiplicado, dá igual aquilo. Não, não tem uma lógica. Por que não tem uma lógica? Porque o objetivo é quebrar com os hábitos da mente concreta e nos forçar a dar o salto da alma, o salto do entendimento, a expansão de consciência e alcançarmos a nossa percepção direta de Budi, do Cristo interior, da luz interior, que causa então a iluminação. Então nós verificamos que a gestação dos textos bíblicos começou com registros dos ensinamentos do Senhor. E é aceito pelos estudiosos da igreja. Os teólogos todos dizem que os diferentes evangelhos passaram, no mínimo, por 3 redações diferentes. Todos os 4 evangelhos canônicos, por pelo menos 3 redações diferentes. Mais provável, 4 ou mais, pelo menos em algumas partes desses textos. E todos os teólogos dizem que haviam textos originais, os textos das palavras do Senhor. Foi estabelecida uma teoria de um evangelho fonte, que os franceses referem-se a isso de forma muito barrista, como o evangelho F, com o evangelho S de source, e os alemães referem-se a ele como o evangelho Q, de Quelle, que também quer dizer fonte. E Quelle, então, aceita-se na igreja que tenha havido um evangelho, um texto básico que eram os ensinamentos de Jesus. Mas depois usaram-se outros textos também que referiram-se como o evangelho ou texto de sinais, ou sejam, aqueles sinais, aquelas indicações
de que Jesus era o Messias e que nele se cumpriam todas as profecias que tinham sido feitas pelos profetas de Israel a respeito do Messias por vir. É muito possível, não vou dizer taxativamente que isso tenha ocorrido, mas é muito possível que tenha havido um estudo retirando todas as profecias que foram feitas do Messias e, quem sabe, situações tais como haviam sido profetizadas, introduzidas na vida de Jesus. Só que a questão da vida de Jesus é outro fator que nós temos que entender profundamente. A tradição da linguagem secreta, da linguagem sagrada, é uma em que informações são secundárias. Informações são de somenos importância. Consequentemente, a vida de Jesus, se fosse meramente uma biografia histórica, seria considerada como algo de importância secundária, se não tivesse, juntamente com a sua biografia, um outro aspecto que é permanente, que pertence a todas as eras e que pertence a todos os indivíduos que buscam o sagrado. Ou seja, que a vida de Jesus, assim como a vida como é contada nas histórias sagradas de Sri Krishna, do Senhor Buda, e de dezenas de outros salvadores de diferentes religiões, sempre tende a apresentar a mesma coisa. Como? Tende a apresentar grandes etapas na vida de todo aquele que entra no caminho espiritual, principalmente no caminho acelerado, começando com o nascimento do Cristo. O nascimento do Cristo, na tradição do ensinamento teosófico, é sugerido que há 5 grandes iniciações que são pertinentes à vida daqueles que seguem a senda acelerada. A primeira iniciação corresponde ao despertar do Cristo interior. Nada mais apropriado como apresentar o nascimento do Cristo como equivalente à primeira iniciação e assim por diante. Então, a vida de Jesus, a vida de Cristo, como foi registrada nos nossos evangelhos, é uma etapa posterior na formulação dos nossos evangelhos, e as sentenças, os ensinamentos de Jesus foram colocados em diferentes lugares. Tanto é assim que nós verificamos que, na ordem cronológica, como se apresenta a vida de Jesus nos diferentes evangelhos, os acontecimentos não ocorrem sempre no mesmo lugar e tempo. O que Mateus apresenta como sendo o Sermão da Montanha, com 3 capítulos, maravilhosos ensinamentos transformadores, nos outros evangelhos são apresentados parcialmente e em diferentes tempos da vida de Jesus. Então, o aspecto mais importante que relaciona o Evangelho de Tomé como uma ponte entre os evangelhos canônicos e os evangelhos gnósticos é o fato de que, na Gênese, no início da preparação dos evangelhos canônicos, o que haviam eram textos com os ensinamentos de Jesus. O registro da vida de Jesus
e a colocação dos seus ensinamentos que foram registrados por vários autores nos diferentes momentos da vida de Jesus, isso foi feito posteriormente. E, inclusive, existem algumas autoridades que sugerem que o Evangelho de Tomé poderia ter sido esse Evangelho fonte. No entanto, outros estudiosos sugerem que o verdadeiro Evangelho fonte teria sido o Evangelho original de Matias, que depois deu o nome Mateus, e é sabido que existiu esse Evangelho de Matias, vários autores dos primeiros séculos de nossa era referem-se a esse Evangelho de Matias, e Jerônimo, o padre da igreja, o traduziu para o latim, escrevendo para seu bispo que aquela tinha sido uma tarefa muito árdua, porque o Evangelho era muito velado, que só as pessoas muito santas e que tinham recebido as chaves para a sua interpretação conseguiam entendê-lo. Então, um evangelho velado, oculto, como o Evangelho de Tomé e como o Evangelho também de Filipe, outro texto encontrado na biblioteca de Nag Hammadi. E é interessante notar que no texto considerado como o mais esotérico, o mais sagrado da tradição cristã, que é Pistis Sophia, no desenrolar desse texto, Jesus menciona que ele havia solicitado a Matias, Tomé e Filipe para serem os registradores de todas as suas palavras. Então, temos os evangelhos de Tomé e de Filipe encontrados em Nag Hammadi e as referências ao evangelho original de Matias. Agora, muitos autores sugerem que o evangelho de Tomé não é realmente um evangelho gnóstico, porque os evangelhos gnósticos tinham a sua maneira própria de apresentar os seus ensinamentos, geralmente fazendo uma apresentação da cosmogonia, ou seja, de como o mundo foi criado e, consequentemente, como o bem e o mal apareceram. No Evangelho de Tomé não temos absolutamente nenhuma indicação de algo parecido. E nós temos também algumas coisas que tornam o Evangelho de Tomé caracteristicamente diferente dos evangelhos canônicos. Primeiro, como nós dissemos, não existe nada mencionado a respeito da vida de Jesus, só de seus ensinamentos, e sempre com a linguagem mais enxuta possível. A salvação ou a libertação no Evangelho de Tomé é apresentado como sendo a forma como o indivíduo tem que trabalhar para se livrar da ignorância, se livrar da escuridão que o cobre, se livrar do esquecimento, esvaziar o seu ego, enfim, várias formas que são tradicionalmente mencionadas em todas as tradições espirituais, mas não que o ser humano ou a humanidade como um todo seria remida pela morte de Jesus na cruz. Consequentemente, também não há nenhuma menção da queda do homem, de um pecado original, do qual os seres humanos teriam que ser remidos. Então, é um evangelho que aponta para a responsabilidade que cada ser humano tem para com sua própria vida, com a possibilidade de qualquer um alcançar essa libertação buscando o conhecimento que tem dentro de si. E esse conhecimento é apresentado como sendo a gnose. É um conhecimento não intelectivo, é um conhecimento que ocorre quando há aquele despertar interior
em que o indivíduo como que se une com o objeto que ele deseja conhecer. Mas o processo inicia-se de uma forma absolutamente maravilhosa, em que o indivíduo, de repente, percebe que, de uma forma misteriosa, que ele inicialmente não consegue entender, ele é um indivíduo, mas é ao mesmo tempo parte do todo. Ele entende que aquilo que ele antes concebia como sendo Deus é o todo. E o todo é o um. Como no budismo, ao se falar do vazio, ao se alcançar o vazio, percebe-se o todo. Então, essa unidade, essa experiência pessoal da unidade é aquele clarão interior que possibilita esse conhecimento interno da verdade última, que é uma verdade salvadora. E também o Evangelho de Tomé, consequentemente, não fala nem de milagres e muito menos de medo. Vamos dar um exemplozinho logo a seguir. Mas então vamos começar a dar uma pinceladazinha no Evangelho de Tomé para que possamos pegar um pouquinho do gosto. Já dissemos antes que as primeiras palavras do Evangelho de Tomé eis as palavras do que é oculto, reveladas por Jesus o vivo e transcritas por Dídimos Judas Tomé. Então, são as palavras do que é oculto ou as palavras secretas. Algumas traduções mencionam palavras secretas, outras as palavras do que é oculto. O Evangelho está nos remetendo, então, a buscar aquilo que está escondido da nossa visão usual, a mergulharmos mais fundo. E essas palavras foram reveladas por Jesus o vivo. O vivo, e não Jesus o morto. Por que não só Jesus? Porque é aquele Jesus que está sempre vivo. Não só quando revelou-as, mas por todo sempre. Aí então nós poderíamos dizer, já na introdução do Evangelho, nós temos uma primeira oportunidade para vermos o simbolismo. Será que Jesus aqui, Jesus o vivo, não seria um simbolismo para o Cristo eterno, porque está sempre vivo e está em toda parte e está no coração de cada um de nós também? Então, a introdução já nos remete à possibilidade que tanto o Jesus histórico nos passou essas palavras, como também que elas representam as palavras do Cristo eterno que habita no coração de cada um de nós. E o gêmeo de Jesus nada mais é do que a indicação de um discípulo tão avançado que tinha uma visão tão próxima de Jesus que poderia ser comparado a um gêmeo de Jesus. E depois, o primeiro versículo, o primeiro elogio. E ele disse, aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Então, nós temos uma promessa aqui. Se nós estudarmos a fundo as palavras do Evangelho de Tomé, e se conseguirmos interpretá-las todas, nós não experimentaremos a morte. É um incentivo considerável. Agora, será que
Estava se falando da mera morte física ou a nossa consciência de morte? Porque na medida em que nós temos a nossa consciência usual de nos associarmos com o nosso corpo e acharmos que a morte do corpo físico é a nossa morte, nós iremos experimentar a morte. No entanto, para conseguir interpretar as palavras ocultas, dos ensinamentos ocultos de Jesus, só é possível fazer isso quando nós despertamos o Cristo interior, quando nós temos a iluminação. Ao alcançarmos a iluminação com o despertar do Cristo interior, então nós teremos a experiência cabal, pessoal, de que nós não somos o corpo físico, nós usamos um corpo físico. E nós podemos nos dissociar dessa ideia de morte como sendo a morte do corpo físico. Além disso, como se não bastasse, nós sabemos que os altos iniciados, aqueles que alcançaram os graus mais avançados de iluminação, conseguem o domínio das leis da natureza. E eles podem fazer com que o seu corpo físico permaneça, vamos dizer, organicamente vivo por várias centenas de anos. Centenas de anos. Nesse sentido, um outro Logion 108 diz que quem beber de minha boca se tornará como eu, e eu próprio me tornarei ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Olha, uma maneira de dizer aquilo que nós já acabamos de dizer. Quando nós bebermos da boca de Jesus, o que significa isso? Significa quando nós absorvermos, beber é ingerir. Então, quando nós ingerirmos, absorvermos os ensinamentos de Jesus, nós nos tornaremos ele e ele se tornará nós. Então, nós teremos a consciência de que nós somos o Cristo. E, portanto, as coisas ocultas nos serão reveladas. Quando as coisas ocultas nos forem reveladas, nós não experimentaremos a morte. Eu gostaria de dar uma comparação de como o Evangelho de Tomé é um evangelho enxuto e de como os evangelhos canônicos, com o passar do tempo, apesar de terem começado inicialmente com as mesmas fontes, terem os mesmos ensinamentos fidedignos originais, mas acréscimozinhos foram feitos, pequenas mudanças que, ao passar do tempo, acabaram se tornando grandes mudanças. Vamos ver, aparentemente, o mesmo ensinamento contido no Evangelho de Tomé, no Logion 8 e em Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Vejamos, falando sobre o reino do céu. No Evangelho de Mateus, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. No Evangelho de Tomé, e ele disse, o homem é como um sábio pescador, que lançou sua rede ao mar e puxou para fora, cheia de pequenos peixes. Entre eles encontrou um peixe grande e bom. Atirou todos os peixes pequenos ao mar e, sem dificuldade, escolheu o peixe grande. Aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça.
No Evangelho canônico, medo, a utilização do medo para trazer o rebanho do Senhor sob controle. Os anjos virão no fim dos tempos para separar os bons dos maus e jogar os maus na fornalha ardente. O Evangelho de Tomé não tem nada disso, não se fala de medo. Mas sim, o homem é como um sábio pescador. Que homem é esse? Será que não é o homem celestial que age no mundo através dos seus auxiliares, a grande fraternidade dos seres iluminados que governam o mundo? Então, o homem é como um sábio pescador que lança sua rede ao mar e a puxou para fora cheia de pequenos peixes. Entre eles encontrou um peixe grande e bom. Atirou todos os peixes pequenos ao mar. Por que atirou os peixes pequenos ao mar? Os peixes pequenos são os seres humanos que não desenvolveram-se suficientemente e precisam ser lançados de volta no mar da vida para terem a oportunidade de se desenvolver até alcançar a estatura de um peixe grande e bom, a perfeição, a estatura da plenitude de Cristo. Aí esse peixe grande e bom, o homem, a grande fraternidade branca, escolhe sem dificuldade e fica com ele como um de seus membros para ajudar no trabalho do mundo. Então, vejam só a diferença de ênfase, o que um tipo de linguagem que foi elaborada com o passar dos séculos para se adaptar às diferentes doutrinas da Igreja e o ensinamento original de Jesus, que era voltado para a nossa conscientização, para, através dela, nós nos transformarmos. Aquela transformação interior que é repetidamente mencionada na tradição do cristianismo primitivo como a palavra metanoia, essa transformação interior, enquanto a Igreja, cada vez que chega a essa palavra nos seus textos, em vez de traduzir metanoia como transformação interior, transformação da mente, a traduz como arrependimento. Então, em vez de levar o buscador da verdade a se transformar interiormente, leva o crente, o fiel, a sentir-se culpado por pecados, ter que se arrepender com culpa e vergonha e, portanto, tornando-se dependente da intermediação de instituições terrenas para alcançarmos o reino dos céus.